O filme se inicia nos apresentando a um professor de arqueologia chamado Hopper, conhecido por sua curiosidade insaciável, que desaparece misteriosamente. Estava em uma expedição no árido deserto quando se deparou com uma Kombi abandonada e um diário repleto de anotações intrigantes. Isso despertou ainda mais sua curiosidade, e ele decidiu explorar uma caverna próxima. Lá dentro, ele encontrou um vaqueiro que, a princípio, parecia uma figura comum, mas logo Hopper percebeu que havia algo muito estranho no ar. No dia seguinte, ao retornar, o vaqueiro ainda estava lá, mas se movia de forma anormalmente lenta, quase como se estivesse congelado no tempo. Foi então que Hopper percebeu algo inacreditável. Ele havia, de alguma forma bizarra, viajado anos para o futuro. Enquanto isso, preocupados com o desaparecimento de seu professor, Taylor e Jack, dois de seus alunos, decidem iniciar uma busca por conta própria. Eles juntam-se a Kara, que possui um Jeep, e sua irmã mais nova, Vivis, além de Furby, um colega que sempre está com câmeras prontas para registrar cada momento. Determinados, partem em uma jornada para descobrir o que aconteceu com Hopper. Taylor compartilha que o professor estava obcecado em encontrar vestígios de uma família hippie que havia desaparecido décadas antes na mesma região. Ao chegarem ao local, encontram não apenas a Kombi da família desaparecida, mas também descobrem que Hopper era parente dessa família, perdida no tempo e na memória. Adentrando a caverna, o grupo se depara com uma corda cortada, indicativo claro de que alguém já havia explorado aquele lugar antes. A tensão aumenta quando começam a suspeitar que Hopper poderia estar preso nas profundezas da caverna. Decidem então descer para investigar mais a fundo, deixando Furby na superfície, que alega ter medo de grilos ou algo do tipo. Enquanto exploram os túneis sinistros, ruídos assustadores e arrepiantes causam pânico em Kara e Vivis, que quase correm para fora da caverna em desespero. Taylor, tentando manter a calma, sobe para verificar a segurança da corda, mas no exato momento em que a segura, ela se rompe. Jack acaba ferindo a perna, e Taylor também se machuca. A situação se complica ao perceberem que as cordas foram cortadas intencionalmente, levantando suspeitas sobre Furby, que misteriosamente não responde aos chamados pelo rádio. Num momento de tensão, eles ouvem um ruído vindo de trás de algumas rochas. Taylor, num impulso de desespero, clama por uma corda à figura misteriosa que parece espreitar nas sombras. Inesperadamente, uma transmissão enigmática irrompe no rádio, e Taylor finalmente consegue contato com alguém dentro da caverna. Era Furby. Todos ficam perplexos e confusos com a situação. Decidem prosseguir com a investigação, mas deixam Jack para trás devido à sua lesão. Enquanto avançam, Jack, entediada, joga ao chão todas as barras luminosas que carregava. Chegando a um estranho buraco no teto da caverna, o grupo experimenta um fenômeno temporal bizarro. O tempo ali passa de maneira acelerada, alternando entre dia e noite em um piscar de olhos. Nesse local, eles reencontram Jack e se deparam com uma cena trágica: o corpo de Furby já sem vida. Taylor logo percebe que Furby havia tentado explorar mais fundo na caverna e teve sua corda maliciosamente cortada. Ao verificar as últimas gravações na câmera de Furby, uma verdade surpreendente vem à tona. Furby não foi responsável por cortar as cordas. Além disso, ele havia perdido comunicação com o grupo há bastante tempo. As gravações revelam que Furby havia encontrado o mesmo buraco que Hopper utilizou para entrar na caverna. Mais intrigante ainda, eles encontram o diário que Hopper havia retirado da Kombi hippie, revelando ser do pai de Hopper. O diário desvenda uma obsessão antiga do pai por encontrar a lendária fonte da juventude, um enigma que fascinou várias gerações. Em algum ponto na gravação, algo ainda mais estranho aconteceu. Após mais de 12 horas de gravação, a noite caiu repentinamente, envolvendo tudo em uma escuridão densa. Imerso na leitura, Forbes descobre um detalhe tocante. A busca incansável do pai de Hopper pela fonte da juventude estava motivada pelo estado de saúde deteriorado de sua filha mais nova, a irmã de Hopper. Diante da ausência de comida e sem ter ideia de como dirigir o Jeep ou encontrar as chaves, Forbes tomou uma decisão ousada e um tanto desesperada. Aventurou-se pelo buraco de Hopper, esperando encontrar as chaves perdidas. Durante sua descida, gravou o céu mudando rapidamente, uma experiência surreal que culminou em um desfecho inesperado e fatal. Enquanto isso, o resto do grupo percebia que a distorção temporal era mais intensa do que imaginavam. Apesar de apenas 1 hora ter passado para eles dentro da caverna, no mundo externo já se haviam passado dias.
Decidiram então que Kara, habilidosa escaladora, deveria tentar sair. Equipada com uma câmera e um GPS, Kara começou sua escalada. Ao alcançar a superfície, ela lutou para respirar, e logo percebeu que não apenas a corda havia desaparecido, mas também o GPS falhava em captar qualquer sinal. Do alto de um precipício, presenciou algo ainda mais chocante, um triângulo voador no céu. Assustada, Kara retornou rapidamente para a caverna para relatar sua visão. No entanto, ao chegar, alguns duvidaram que ela realmente tivesse subido, já que sua ausência durou apenas cerca de 1 minuto. Contudo, o vídeo gravado por sua câmera deixou todos sem palavras, confirmando a veracidade da distorção temporal que enfrentaram. Taylor começou a teorizar que a caverna operava sob uma lógica temporal própria, sugerindo que talvez meses ou anos tivessem se passado lá dentro. Ele chegou à intrigante hipótese de que a lendária fonte da juventude, objeto de tantas buscas, poderia ser a própria caverna, já que nenhum deles apresentava sinais de envelhecimento. Apesar das revelações alarmantes de Kara, parecia que o resto do grupo não dava o devido peso às suas palavras. Pensando pragmaticamente em uma saída, Taylor propôs um plano sombrio, porém necessário: amarrar juntos os pedaços de corda que tinham e os encontrados junto ao corpo de Forbes para criar uma rota de fuga. Ao revisarem o vídeo, uma descoberta macabra foi feita. Forbes havia sobrevivido por um tempo após sua queda. Nas imagens, era possível ouvi-lo pelo rádio, desesperadamente chamando por ajuda, antes de ser atacado e morto por algo que o vídeo não conseguia claramente identificar. Com o plano em ação, Kara assumiu novamente o papel de heroína e iniciou a escalada. Enquanto isso, Vives notou algo extraordinário no vídeo. O Sol girava em uma velocidade vertiginosa ao redor da Terra, indicando que não apenas um dia passava lá fora, mas sim 1 ano a cada ciclo completo. Isso levou à terrível conclusão de que o tempo lá fora avançava a uma taxa alarmante. A próxima cena parecia saída de um filme. Um gigante descendo pela corda, falando um idioma incompreensível. Esse gigante foi logo confrontado por Logan, uma figura pré-histórica. No entanto, após uma breve luta, o gigante conseguiu subjugá-lo, prendendo-o ao chão com uma coleira. Os jovens, ao testemunharem isso, não pensaram 2 vezes antes de se aprofundar ainda mais na caverna. Lá, encontraram uma cena que lhes tirou o fôlego: uma fogueira e o corpo ainda quente de uma mulher. Kara, assustada, reconheceu que era a mãe de Hopper, falecida há 40 anos. E não era só isso. Eles também encontraram o pai de Hopper e presenciaram um grupo de homens pré-históricos interagindo de forma grotesca com o cadáver do vaqueiro que Hopper havia encontrado anteriormente. Hopper, percebendo o perigo iminente, gritou para as garotas correrem, prometendo lidar com a situação. Mas apesar dos esforços de Taylor, ele acabou imobilizado no chão. As garotas, embora aterrorizadas, reuniram uma coragem surpreendente e decidiram voltar para resgatar Taylor. Elas o encontraram caído e imóvel, temendo o pior. A situação já estava bastante tensa, mas se tornou ainda mais bizarra com a chegada inesperada de um extraterrestre, que surgiu calmamente no meio do caos. Sem perder tempo, o ser de outro planeta começou a analisar uma amostra da água da caverna. De repente, em uma reviravolta chocante, ele empurrou Taylor para dentro de uma poça. Justo quando parecia que nada mais poderia surpreender, outro Neandertal apareceu. No entanto, o extraterrestre, demonstrando não estar para brincadeiras, desferiu um soco tão forte que o Neandertal foi nocauteado instantaneamente. Taylor, como se fosse impulsionado por alguma força mágica, se reergueu completamente revitalizado. E as surpresas não pararam por aí. O extraterrestre começou a enfrentar mais 2 Neandertais que surgiram. Em meio à confusão, revelou-se que o suposto alienígena era, na verdade, um humano. Enquanto trocava socos, ele conseguiu colocar coleiras nos Neandertais, dominando-os com eficiência. Com o tempo escasso, Taylor percebeu que o humano alienígena começava a mostrar sinais de exaustão. Generosamente, ele ofereceu sua máscara ao combatente. Nesse momento crítico, uma intensa luz verde permeou a caverna, parecendo paralisar o tempo ou algo semelhante, congelando os Neandertais em suas posições. O homem revelou um holograma com notícias sobre o desaparecimento do grupo e lançou uma verdade bombástica. Os humanos haviam construído uma nave espacial para transportar sobreviventes para Marte. A revelação deixou todos boquiabertos, atônitos com a magnitude do que estava acontecendo. Nesse momento, as peças começaram a se encaixar.
O misterioso homem claramente tinha dificuldades para respirar o ar terrestre. Tudo começava a fazer sentido. Apesar disso, ele deixou o grupo na caverna, partindo enquanto os jovens ainda lutavam bravamente. Decididos a enfrentar o que quer que estivesse do lado de fora, eles planejaram usar o dispositivo misterioso deixado pelo extraterrestre para escapar da caverna. Taylor notou a mochila de Hopper no local e suspeitou que o professor ainda pudesse estar vivo. Armado com um revólver de vaqueiro, que continha apenas 4 balas, ele instruiu as garotas a não esperarem por ele caso se atrasasse. Seguindo uma trilha de bastões luminosos e hieróglifos nas paredes, Taylor encontrou uma jovem Neandertal claramente aterrorizada. Após perceber o medo nos olhos dela, que provavelmente viu o destino trágico de sua família, Taylor continuou sua missão. Ele avançou, encontrando Hopper no chão, gravemente ferido. Hopper, ainda tentando absorver a situação à sua volta, revela a Taylor que sua irmã estava presa em um campo de força, onde o tempo se arrastava, e estava no centro de uma batalha épica entre conquistadores e neandertais, todos disputando o controle sobre a lendária fonte da juventude. Segundo ele, a caverna funcionava como um bunker projetado para proteger essa fonte, com diferentes níveis onde o tempo passava de maneiras distintas. Taylor, preocupado com o estado debilitado de Hopper, sugere que o levem para tentar curá-lo. No entanto, Hopper, sentindo que seus dias estavam contados, preferia ficar onde estava para descansar definitivamente. Ele pede a arma a Taylor e se despede com um aceno de mão. Enquanto essa despedida sombria ocorre, a jovem Neandertal, longe de ser uma mera espectadora, utiliza a água da fonte para ressuscitar sua família. De volta ao grupo principal, Taylor se reintegra com as garotas, e sua perna, milagrosamente curada pelo poder da água, parece nova em folha. Mas a calmaria é interrompida por tiros. Hopper, em um último esforço heróico, confronta alguns brutamontes que perseguem o grupo, defendendo seus companheiros com tudo que tem. No meio do caos, outra figura misteriosa aparece, oferecendo uma saída através de uma escada que parece materializar-se do nada. Enquanto sobem, Kara percebe algo extraordinário na entrada da caverna. A água ali presente não é comum, pois ao tocá-la, começa a flutuar para cima como se estivesse equipado com um foguete. Kara, fazendo malabarismos para evitar ser capturada, se esforça ao máximo, mas eventualmente Taylor precisa ajudá-la. Lá embaixo, os neandertais, não exatamente conhecidos por sua sagacidade, inadvertidamente desativam a escada. E justo quando Kara parece estar segura, mãos longas e esguias, a agarram e lhe colocam uma máscara de oxigênio. Dali, ela observa horrorizada enquanto seus amigos são sugados por um tubo gigantesco. De repente, tudo ao redor congela, como se alguém tivesse apertado o botão de pausa na própria vida. E aí, tá gostando desse big resumo? Comente. Enigma. Pra gente saber que você realmente gostou e acompanhou até o finalzinho. Agora vamos continuar. Os neandertais, figuras de feições rudes e um quê de antiquado, estão imóveis no tempo, suas mãos estendidas em uma tentativa frustrada de capturar nossos heróis. No meio dessa cena congelada, Kara emerge da água, tranquiliza o grupo, avisando que os desafios à frente seriam árduos, mas ela estava pronta para ajudá-los. Jack questiona Kara sobre o paradeiro de Furby e Hopper, seus companheiros de aventura. De forma enigmática, Kara responde que haverá tempo para resgatá-los uma vez que consigam escapar da caverna sinistra onde se encontram. Enquanto isso, os neandertais, ainda aprisionados no tempo, são pegos de surpresa por uma aparição inesperada. Tentáculos de criaturas desconhecidas surgem do nada, estendendo-se em direção às sombras. Mudamos de cena e encontramos Furby, despertando tranquilamente em uma piscina, alheio ao caos que se desenrolava anteriormente, mas com um detalhe crucial. Ele está dentro de uma nave espacial. Subitamente, uma comporta se abre e 2 indivíduos de aparência bastante peculiar aparecem. Em um momento surpreendente, Hopper emerge da piscina, descobrindo que os garotos estão todos sorrindo e vivos ao seu lado. Olhando ao redor, Hopper avista sua família em outra piscina, incluindo sua irmã mais nova, todos aparentemente bem e saudáveis. O grupo rapidamente percebe que estão a bordo de uma nave espacial impressionante, algo que parece ser o ápice da capacidade humana de construção futurística. E assim o filme se encerra, deixando uma série de perguntas sem respostas e uma sensação de admiração, misturada com perplexidade sobre o destino desses personagens.